Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E hoje é 1º de dezembro, né? Um mês assim que Jesus está sempre próximo da gente, mas a gente tenta ficar mais próximo dele, né? Do Natal, um Natal de luz, de amor, né? Que todos nós possamos. E vamos iniciar hoje com uma mensagem do Emmanuel, que está na antologia mediúnica do Natal, que é Jesus para o homem. E achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte da cruz. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da dignidade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contacto de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da glória e ressurreição no reino? Emmanuel. Então, fica aqui, né, a nossa humilde homenagem, né, a Jesus, esse nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, né? E que nesse mês possamos ainda estarmos ligados aos seus ensinamentos, ainda mais, né, meus amigos? Esse nosso irmão, esse espírito, né, grandioso que veio à Terra, né, nos ajudar a mostrar o caminho do bem, do amor e da fraternidade. E assim, vamos iniciando, então, o nosso Evangelho no Lar. Esse mês especial de Natal, né? Especial de Jesus, né? E antes, né, de termos a nossa convidada da noite, eu quero convidar a nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia, boa noite a todos. Muito obrigada. Filhos e servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus. João capítulo 8, versículo 35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus, o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo. A perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa.
Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses muitas vezes experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Repetiu. Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa. Isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Caminho, Verdade e Vida, lição 125. Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Linda, né? Muito linda mesmo. Maravilhosa. Muito obrigada, Solange. Eu que agradeço. E agora eu quero convidar a nossa amiga Keila. Keila, querida. Keila vai fazer a nossa oração da noite. Seja bem-vinda, Keila. Obrigada, boa noite, Tânia, boa noite a todos. Eu convido agora, né, a elevar, então, o nosso pensamento aí a Jesus, nosso mestre, né, amigo aí de todas as horas, que nos diz que quando estamos reunidos no teu nome, ele também, né, está presente. Então, vamos lá. Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, aqui estamos reunidos nessa noite, com o coração voltados para o bem, para o aprendizado. Pedimos, Senhor, que a tua luz nos envolva, que o teu amor nos inspire a agir com sabedoria, com serenidade, com fraternidade. Que os bons espíritos enviados por ti estejam ao nosso lado, orientando nossos pensamentos e harmonizando os nossos sentimentos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, por mais esse momento de estudo e de reflexão. Pedimos também que a equipe do Sr. José Marques Garcia inspire a nossa querida Valdete nesse momento de aprendizado e que nós possamos ouvir, compreender com o coração, mas principalmente que possamos agir com justiça, com sabedoria, sempre guiados pelos princípios do Evangelho do Cristo. Então, fica conosco, Senhor, hoje, sempre, e que assim seja. Que assim seja, né, Mônica? Vamos agora convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, Odília. Odília hoje irá ler para nós fragmentos da Lei de Justiça, de Amor e Caridade, que é do nosso estudo da noite, né, da nossa amiga Valdete, que irá realizar para nós. Odília, está projetando? Tá, só precisa aumentar um pouquinho, isso. Isso, né? Certinho, Isso. ótimo. Então, vamos lá, Odília. Vamos lá. O que determina os direitos? Os direitos são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Como os homens fizeram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso das luzes. Vejam-se hoje as vossas leis. Sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Aqueles direitos obsoletos, que agora parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Então, o direito estabelecido pelos homens nem sempre está conforme a justiça.
Além disso, ele não regula mais do que algumas relações sociais, ao passo que na vida particular há uma série de atos que são exclusivamente de competência do Tribunal da Consciência. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de barro mais puro do que os outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos, os que os homens estabeleceu perecem com suas instituições. De resto, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter um tipo de deferência para com que os mereçam por sua virtude e sua sabedoria. É importante acentuar isto, para que aqueles que se julgam superiores conheçam seus deveres para merecer essas deferências. A subordinação não ficará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante, nem de fazer o que possa comprometer a sua existência corporal. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 875, 878 a 880. 875A e 878AA, viu? O Azinho ficou aqui petitinho. Sim, até 880. Muito obrigada, Odília. Eu que agradeço também. Nós que agradecemos. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Valdete, né? Hoje ela vai encerrar a lei de justiça, as leis morais, com a lei de justiça, amor e caridade, enfocando ali também Jesus, né? Porque está tudo ali, né, Valdete? Está tudo, vamos dizer assim, amarradinho, né? Kardec, esses espíritos amigos que estiveram com ele, né, trazendo essas mensagens. Jesus. Foi ali tudo lindo, maravilhoso. Então, meus amigos, quem não acompanhou o estudo das leis morais e quiser, e não souber ir lá no nosso grupo, né, lá no YouTube, é só me pedir que eu dou o link, porque a gente tem a playlist lá várias playlists, e tem a playlist da lei moral, das leis morais. E assim, lá está todo o estudo. E para a gente que ficou de recuperação, né, porque eu estou de recuperação nas leis morais, então a gente consulta para poder ir aprendendo um pouquinho. Então, né, amiga, vamos deixar de delonga, vamos convidar a nossa amiga, que todo mês está aqui conosco, tão carinhosamente, né? Direto lá de São Paulo. Seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos, com muita alegria que estamos aqui novamente. Boa noite. E muito agradecida pela oportunidade que vocês nos dão. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver agora essa última lei, e como a Tânia já disse, Kardec, ele não partiu do Evangelho de Jesus, ele foi fazendo assim, a organização, o questionamento, a partir das pesquisas. E daí ele chegou ao Evangelho. Então, o que ele foi conseguindo pela lógica, pela razão, pela pesquisa, ele chegou ao Evangelho de Jesus. Então, pela fé raciocinada, o Evangelho de Jesus é a base. Até a maneira dele escrever, o Cosme Massa ainda analisa muito isso daí. Kardec, até os títulos que ele ia escrever, ele tinha uma lógica. O porquê dessa ordem. E ele vai, então, colocar a lei de justiça, amor e caridade. Então, por que primeiro justiça? Por que depois amor e depois caridade? Então, pela pedagogia moderna,
a gente sabe que, e também estudando as potencialidades do espírito, as potencialidades da alma, então a gente vê que quem pensa é o espírito, então primeiro vem o pensamento, depois esse pensamento, ele aciona um sentimento, e o pensamento com o sentimento leva à ação. Então, a justiça seria o pensamento. Então, pode passar, já chegar naquele esqueminha que eu fiz. Aí eu pus Jesus, inclusive, eu coloquei ali ele orando, esse retrato aqui do centro, eu achei ele muito bonito, é uma paz, né? O olhar dele sereno, e aqui ele envolvendo o nosso planeta. Umas imagens que constrói que são muito bonitas, né? E isso daqui eu tirei de uma revista que a Célia Essado me deu quando ela esteve lá na Palestina, lá em Israel. Aí tem o Mar da Galileia, né? Aqui o Rio Jordão caindo no mar, o rio se abre nesse Mar da Galileia. Do lado de cá é a Galileia, de lá é Decápolis. Então, ali em Decápolis, Jesus expulsou aqueles espíritos que perturbavam aquele homem que ficava no cemitério, e eles entraram nos porcos, e os porcos foram dali aparecendo o homem, e os porcos indo para a água. Aqui Jesus, junto com os apóstolos no barco de pesca, ele estava aqui na Galileia, ele passava de lá, voltava, estava sempre aqui, ó. Cada grupinho aqui de pessoas, o lugar que ele esteve, aqui, por exemplo, é Cafarnaum, de cá do Jordão, a Cafarnaum, onde ele morava, ficava ali na casa de Simão Pedro. Aqui é onde teve o Sermão do Monte, e assim, vários lugares. Eu quis só colocar para a gente ter uma ideia de quanto ele ensinou e pregou por aqui. Pode passar. Então, a última lei, né? Nós já vimos as anteriores, na ordem que Kardec colocou, e essa ordem, nesse esquema, pode passar, no esquema seguinte, está bem estabelecida, são os deveres do homem para consigo mesmo, para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E a lei de justiça, amor e caridade, ela envolve todas as 9 anteriores. Então, através dela, é que a gente vai aplicando, vai agindo de acordo com todas essas leis aqui. Não precisa ser uma de cada vez. Então, entendendo essas leis, não fugindo à atividade em cima delas, aí a gente está progredindo e vivenciando a lei de Deus, né? Pode passar. Aí vem uma frase de Kardec: verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua pureza. Então, Kardec, ele resume as 10 leis falando nessa final aí, né? Pode passar. Agora nós vamos ver o seguinte. Eu distribuí porque Kardec pôs, então, nessa ordem: justiça, amor e caridade. A justiça simboliza o nosso pensar, e quem pensa é o espírito. Então, o pensamento é o espírito que está, então, elaborando o seu entendimento, colocando a sua consciência para funcionar. Então, ele pensa. O pensamento é exclusivo do espírito. O sentir também
é do espírito, porque ao pensar, ao refletir, ao raciocinar, por exemplo, eu vou trabalhar ensinando as crianças. Então, eu vejo e sei as necessidades daquela criança, porque eu conheço a família é desestruturada. Então, para eu agir com assim, honestidade, com amor, com sabedoria, eu preciso, então, refletir, pensar. Que atitude eu vou fazer? Isso me leva ao sentimento de amor em relação àquela criaturinha. E me leva, então, a agir. Então, a caridade é a ação. Então, refletindo, eu sinto a necessidade de ajudar e o auxílio que eu vou fazer, o ensino, a condução, é a caridade, que é o agir. Então, essa ordem é a ordem que nós assim, agimos no nosso dia a dia. Tudo eu tenho que pensar. Quem não pensa e não reflete é aquele que é estouvado, que é temperamental e acaba agindo tempestivamente, porque não pensou, não refletiu, veio aquele sentimento de ódio e levou a agir negativamente com o próximo. Por quê? Porque ele não pensou, não refletiu. E a justiça, o sentimento de justiça é esse, é você refletir com a lógica, com a razão, aí te leva a sentir positivamente e agir, consequentemente, bem. Então, quem toma atitudes estouvadas é porque não usou a justiça, não refletiu positivamente. Foi só no sentimento explosivo e na ação negativa. Infelizmente, às vezes tem hora que nós mesmos fazemos isso, né? Dentro de casa ou fora. A gente já viu isso nas outras leis, a lei de igualdade, a lei de liberdade, né? Então, nós temos liberdade de escolher, e quando fazemos escolhas erradas, é porque a gente não teve justiça na escolha. Aí escolhe errado, vem o sentimento negativo e age errado. É a hora que a gente, então, se afasta dessas leis. Então, pode ir agora. E nós vamos começar, então, pela justiça. A justiça divina está nessa frase de Jesus, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Aí Jesus diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, nós sabemos, Jesus colocou claramente que quem semeia, colhe. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia chuva, colhe bonança. Quem semeia flores, vai colher flores. Quem semeia espinhos, vai colher espinhos. São as consequências das nossas ações erradas. Então, Deus, na sua justiça, ele sabe muito bem. Ele nos criou simples, ignorantes, devagarinho a gente vai progredindo, o livre-arbítrio vai desenvolvendo, aí a gente já sabe, pelo menos todos nós, a nossa condição aqui, nós já sabemos escolher. Nós já sabemos o que devemos escolher. Então, para depois semearmos e não ter consequências negativas depois na colheita daquilo que a gente semeou. Então, Deus, ele não castiga, ele apenas deixa que cada um
colha aquilo que semeou. Então, cada um, segundo as suas obras, segundo os seus atos, é que vai saber o seu futuro. Porque a gente, no presente, passado, a gente esquece. Que é renascemos, esquecemos o passado. Para poder, no presente, a gente retificar, reeducar e ter um futuro melhor. Então, atualmente, nessa existência, a gente está preparando a colheita do futuro. Então, por isso que a cada um segundo as suas obras. Essa é a justiça divina. Aqui, Kardec, ele vai estabelecer 4 itens. Justiça e direitos naturais. Direito de propriedade, o roubo. Caridade e amor ao próximo. Amor materno e filial. Essa caridade e amor ao próximo são os 2 últimos itens aqui. Então, vamos fazer uma análise. Já comecei a amarrar ali, né? A Tânia pediu para ler, então aqui já tem coisa que já foi lida. O sentimento de justiça, o que é esse sentimento? O que é a gente ser justo? É respeitar o direito dos outros. Deus colocou esse direito, esse sentimento de justiça, no coração até de quem é inculto, de quem é simples, de quem é bastante ignorante. Até a pessoa mais ignorante, ela tem consciência desse sentimento de justiça. Quando ela é injusta, ela sabe que ela não foi justa com aquela situação. Então, se cada um, até o mais simples e ignorante, já sabe o que é ser justo, então por que a gente que já está mais assim consciente, a gente fica aí deixando de ponderar, de ser justos, de acordo com a justiça divina, né? Esse sentimento, quando misturado às paixões, ele é falseado. Então, quando eu digo paixões, é aquilo que eu falei, é pessoa que não tem paciência, pessoa explosiva, pessoa imediatista. Então, são paixões, são coisas materiais que ela valoriza mais, menospreza as espirituais. Então, a gente vê aquela leitura que foi feita sobre Jesus. Jesus não teve lar, Jesus ele não tinha coleção de túnicas, ele não tinha, ele mesmo fala que o homem, que ele não teve um travesseiro para repousar, né? Ele passou por todas as vicissitudes aqui da Terra, sendo espírito puro. Então, por que a gente fica querendo, então, muito conforto, muito prazer, né? Esses dias, uma moça que trabalha aqui, ela é faxineira, ela falou, eu acho que ela é evangélica, eu acho que na outra existência eu fui rica. Eu falei, foi mesmo, porque ela só quer do bom no melhor, ela quer se equiparar sempre, ter coisas assim bonitas, primorosas, né? E sendo que ela trabalha para poder manter a casa. Então, a gente tem que ir devagarinho pode ir conseguindo mais. A outra que morava aqui, ela comprou a casa, mas ela não via ela reclamar. Ela trabalhava, e junto com o marido conseguiram comprar uma casa aqui em São Paulo. Ela alugava. Então, é outro pensamento, né? Você ter mais o necessário, não ficar muito com o supérfluo. E, às vezes, o dia que eu estava internada, a cuidadora da senhora que estava internada no mesmo quarto que eu,
Ela virou assim. Outro dia, eu e minha amiga fomos lá na Avenida Paulista, e eu deixei lá R$ 5.000. Fiz a sobrancelha, fiz botox, eu quero voltar lá. Falei, mas você já está bem, você está bonita, não tem ruga, não tem nada. Não, a gente começa e não quer parar. Vou fazer mais. Depois acaba ficando deformada, né? Porque vai preenchendo, fazendo tudo. Eu falei, meu Deus, é muita ilusão, né? A gente tem que ir percebendo e não fazer igual, porque a gente percebe quantas pessoas, às vezes, não têm essa consciência da vida que é o necessário, que é importante, né? E esse sentimento misturado às paixões, ele é falseado, sentimento de justiça. O tribunal da consciência é que determina os direitos de cada um. Então, pela consciência, eu tenho noção se eu prejudiquei ou não o próximo, né? Aí, o Jesus foi o verdadeiro justo. Ele realmente cumpria a justiça. E ele praticou o amor do próximo e a caridade. Por quê? Ele, no mais alto nível, porque ele era justo, com isso ele amava a todos, e é caridoso, porque há 2.000 anos ele aguarda que a gente, ele é o nosso governador, que a gente melhore e deixe de dar um pouco de trabalho, né? Pode passar. Aí vem a justiça segundo Jesus. Então, ele fala isso no Sermão do Monte, está lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 12. Ele diz assim: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, já estava lá nos profetas, no decálogo, só que os fariseus publicanos não praticavam. E Jesus, no Sermão do Monte, ele já mostrou qual é a justiça verdadeira. É fazer ao outro o que deseja que o outro nos faça. Então, o que eu não quero para mim, eu não faço de jeito nenhum para o próximo. Isso é a justiça. Pode passar. Aí vem o direito de propriedade sobre... Primeiro direito do homem é de viver. Então, ninguém pode atentar contra a vida nem comprometer sua existência corporal. Então, porque nós nascemos, então por isso que essa lei do aborto que eles querem implantar é totalmente injusta. O espírito está programado a renascer, ele já pegou um corpo novo, né? Então, ele tem todo o direito de viver, completar a gestação e renascer. Todos nós aqui tivemos essa chance. Já pensou se a nossa mãe tivesse abortado a gente? Não teria tido essa oportunidade, né? Então, o direito de cada um é de viver. Só Deus pode saber o momento que a gente vai desencarnar, né? Legítima propriedade é aquela que é adquirida sem prejuízo de outrem. Então, por exemplo, Kardec, ele, antes de se tornar espírita, ele ainda era professor, trabalhava, ele e a Gabriela, a Nelly Gabriele, a esposa dele, eles compraram uma propriedade onde tinha várias casas e tinha até uma igreja. E ali eles tinham os aluguéis, né? E a residência dele ali. Só que ele não mudou definitivamente antes de desencarnar. O dia que ele desencarnou, a mudança estava preparada, estava prontinha para eles ir para essa residência nova, né? Só que ele já usava
quando ele queria fazer reuniões assim bastante individuais com os médiuns que ele tinha mais assim ligação, mais confiança, ele fazia lá na Vila Seguir, chamava Vila Seguir. Era um tipo de uma chácara, só que hoje ela está dentro, bem dentro ali, perto da Torre Eiffel, bem dentro de Paris, mas na época dele era meio afastada. E então essa legítima propriedade ele adquiriu sem prejudicar ninguém. E então a gente pode acumular bens pensando na família, no futuro da família, para o repouso da gente na velhice, e adquirido pelo trabalho honesto, né? E então isso daí é mostrar que quem faz aquisições desonestas passa por cima de outras pessoas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, um agiota. Quando a pessoa deve para ele, ele cobra, não perdoa, se a pessoa às vezes está com dificuldade, e toma os bens da pessoa. Então, isso daí é uma desonestidade e uma injustiça das maiores, né? Então, por isso que eles fazem aqui, os espíritos, essa ressalva muito grande da legítima propriedade. É a gente não ter prejudicado ninguém para adquiri-la. E a gente vê esses políticos aí da esquerda, para eles, não pode de jeito nenhum ter uma propriedade, ou duas ou três, mas os espíritos são claros aí. Se você quiser deixar para a família mais o necessário, né? Porque família que acumula demais, acaba, às vezes, os próprios filhos matando os pais para poder eles assambarcar os bens, né? Isso aí a gente vê até hoje, quando não, dá briga, cai na justiça, porque deixa riquezas muito grandes e acaba dando discórdia depois na herança. E a lei do amor e da caridade, ela estabelece que juntar pelo trabalho para socorrer os semelhantes, então, pode até, por exemplo, eu vejo aí, às vezes, industriais aí de Franca, eu sei, principalmente de um espírita, que é extremamente caridoso. Então, ele tem dona de indústria, ele tem outras propriedades, mas ele sabe distribuir e sabe ofertar o emprego, né, direitinho, para aqueles que necessitam sobreviver. Bom, agora vamos ver a lei do amor, segundo Jesus. Aí Jesus fala, né, em Mateus 22, 37, 40, e em Marcos 12, 30, 31. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo e semelhante ao primeiro mandamento. Então, segundo Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a lei do amor, Jesus vivenciou desse jeito que ele ensinou, né? Ele mesmo estabeleceu. E a lei de amor, quando Jesus, lá em João, capítulo 13, 14, 15 de João, ali na Santa Ceia, é quando ele está dando as últimas instruções para os apóstolos. Então, ele fala lá na Santa Ceia, um novo mandamento vos dou. E vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então, esse daqui ainda é mais profundo, porque ele quer que a gente ame uns aos outros como ele nos amou. Porque o anterior fala, amar o próximo como eu amo a mim mesmo.
E esse daqui, amar o próximo como a ti mesmo. E esse, ele fala, como eu vos amei. Como Jesus nos amou, a gente amar o próximo, a gente ainda está bem longe, né? Mas para os apóstolos. E os apóstolos conseguiram fazer muito, né? Chegar a isso daí. Pode passar. Agora, a caridade, que é a ação. Se eu amo, se eu sou justo, se eu amo de todo o meu coração, aí a caridade. Segundo Jesus, está lá na questão 886, aí da Lei de Justiça, Amor e Caridade, o que é a caridade para Jesus? Aí são 3 coisas básicas. Benevolência para com todos, porque não é só dar esmola, né? Indulgência para com as imperfeições alheias, imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Agora nós vamos analisar uma por uma. Pode passar. A benevolência para com todos. Aí vem outra frase de Jesus lá no Sermão da Montanha. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, eu ser bom, eu ajudar, de qualquer forma, aí a esmola, a benevolência está no sentido mais material, porque ele ficava incomodado com a hipocrisia dos escribas e fariseus. Eles davam esmolas vultosas, mas fazendo propaganda. E por isso que ele, mais na frente, ele vai mostrar o óbolo da viúva. Então, ele mostra que não é a quantidade, não é ficar fazendo panfleto, anunciando para todo mundo, porque os fariseus faziam isso. E a viúva tirou o que era dela, o que fazia parte das necessidades dela, e deu aquela pequena esmola, mas de todo o coração. Então, Jesus mostra que a mão esquerda, quer dizer, eu faço isso, não fico fazendo propaganda do que eu estou fazendo, do que eu ajudo, do que eu colaboro, né? E tem também, no caso da benevolência, a parábola do bom samaritano. O samaritano, que era o mais marginalizado de todos ali, os povos ali da Palestina, da época de Jesus, foi o que o sacerdote passou, não ligou para o homem, não fala que homem que era, de onde que ele era, nem a posição dele, nada. Não dá informação. Um homem, ele foi encontrado caído depois que foi assaltado. O sacerdote passou, não ligou. O levita, que era encarregado dos serviços religiosos no templo, também não ligou. Aí vem um samaritano, de quem menos se esperava, e ele fez todo o trabalho de acolhimento, foi embora, pagou a hospedagem e prometeu voltar. Eu tive um ex-aluno aí de Franca, que ele trabalhava aqui em São Paulo, na TV Record, na parte técnica. E ele andava de moto, vinha de moto, e um dia ele foi acidentado ali na Zona Leste de São Paulo, na Marginal Tietê, veja bem o lugar. Aí um caminhoneiro que vinha atrás, o que ele fez? Ele atravessou o caminhão, para ninguém, assim, como que fala, feri-lo, né? Acontecer mais coisa. Aí ele foi lá, pegou a moto, deixou ali, chamou o SAMU, aí ele pegou o caminhão, foi atrás, viu que hospital que ele foi, hospedou tudo,
aí deu um jeito de avisar a família em Franca, e depois ele foi para o sul com a carga que ele estava levando. Quando ele voltou, ele passou no hospital para ver que jeito que ele estava. Eu falei, é um samaritano esse aí. Tudo que ele fez, né? Então, a gente, às vezes, não sabe o que é ser benevolente realmente com toda a sinceridade, né? Indulgência. A gente tem ranço, a minha sobrinha fala ranço. Pegou ranço, quer dizer, pegou birra, não gosta mais daquela pessoa por qualquer coisa, né? E então, Jesus, o que ele diz? Está lá também no Sermão do Monte. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, isso daí, além de estar no perdão ali na frente, também é a indulgência. A gente deixar de lado as imperfeições dos outros, passa por cima, deixa para lá, né? Para que ficar, como diz a minha sobrinha, criando ranço, ficando com aquilo, assim, deixando a pessoa marcada, não quer saber mais nem de ver. Então, acontece muito isso. Aliás, até entre irmãos, né? Eu tive 2 alunos, um estava no primeiro do ensino médio, o outro no terceiro. E um dia eu falei do primeiro, porque ele era mais relapso, tudo. Eu falei, por que você não é igual ao seu irmão? Ai, para que eu falei isso? Ele quase me bateu. Eu sou eu, não tem que comparar com meu irmão. Nunca mais eu fiz isso, né? Errando e aprendendo. Então, a gente não pode comparar. Mas é que os dois, além de ser diferente, total, físico e temperamento, eles não se falavam há 2 anos. Um chegou a pegar a faca para ferir o outro, esse mais encrencado. Aí que eu fui saber da história, né? E também a gente não deve comparar, porque cada um é um espírito, né? Mas eu era professora bem jovem, aprendi na marra. Então, a indulgência com as imperfeições alheias. Então, é isso que a gente tem que sempre pensar. E a caridade ainda é perdoar, perdão das ofensas. Aí vem Jesus de novo, lá no Sermão do Monte. Amai a vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeiam. Então, essa é a verdadeira caridade. Benevolência, indulgência, perdão. Olha como é complexa a caridade segundo Jesus. Então, caridade não é só ofertar esmolas, nem coisas materiais, né? Aí eu peguei essa frase de São Vicente de Paulo, onde ele fala assim: o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, qualquer um de nós, está sempre colocado entre um espírito superior que nos guia e nos aperfeiçoa. E também estamos, de outro lado, junto com o espírito inferior, para com o qual a gente tem que cumprir esses mesmos deveres. Então, se a gente recebe do superior orientações, o guia, para nos aperfeiçoar, a gente tem que fazer o mesmo, orientando, guiando aqueles que são inferiores a nós. Então, por isso que fala que a caridade é indulgência com as imperfeições, paciência, tolerância, as virtudes que vêm da caridade. Então, essa frase, para mim, fechou, né? E quanto ao amor materno e filial, o amor materno é uma virtude, devotamento, abnegação, e também é um sentimento instintivo nos homens e animais.
Os animais, eles protegem a cria até que eles fiquem independentes. Depois acaba. O homem não. A maternidade, a paternidade, ela é um instinto para proteger, para orientar os filhos, mas também devotamento, abnegação, como que é aquela frase? Filho é para sempre, marido e esposa não é para sempre, mas filho é para sempre. Então, aquele livro Libertação do André Luiz, o Gregório, depois de 1000 anos, conduzindo uma turba obsessora, ele enjoa de fazer o mal. Aí os espíritos que querem tirá-lo daquela situação de milênio, aí o que eles fazem? Trazem a mãe dele de 1000 anos atrás. Então, a mãe tem essa ligação com o filho, mesmo em outras existências, de quem ela foi mãe, ela está sempre ligada, né? Eu estou falando mãe, mas o pai também. Mas é que a mãe, pelo amor materno que está aí dizendo, a função maternal é especial, é de gerar, acolher, proteger, mais do que a do pai, né? Então, mãe, por isso que às vezes tem muita mãe solo, né? Mãe que é pai, mãe, e elas dão conta da coisa. As mães que odeiam os filhos, isso é uma prova para o filho, ou uma expiação. Prova para o filho, ele escolhe. Nascer, às vezes, filho de um espírito que é mau, né? Vai ser mãe, mas é um espírito ainda inferior. É uma prova. Ou então uma expiação. Quem foi péssimo pai, péssima mãe, aí vai ter uma mãe cruel ou um pai cruel. Então pode ser prova, uma escolha para poder passar por aquela experiência. Ou até ajudar aquela mãe. Ou uma expiação, resgatando o que fez em outra. A mãe que é má, ela é animada por um mau espírito, e ela não ficará impune. Quer dizer, ela sendo instrumento para esse filho, sendo má, mas ela ficará responsável por essas atitudes. Então, a cada um segundo as suas obras, né? Então, é isso daí. Hoje eu acabei no tempo, né? Então, só finalizando, né? Justiça, amor e caridade. Não sei se deu para vocês entenderem a ligação entre uma e outra, né? O justiça é eu não fazer nada às cegas. É sempre ter o pensamento com muita reflexão, com muito raciocínio e com a consciência ali tranquila. Aí gera o sentimento, que é o amor, e daí vai para a prática, para a ação, que é a caridade, benevolência, indulgência, perdão. Né? E agora eu quero deixar a todos vocês, que é capaz que eu não vou ver mais vocês no final desse ano. Então, muita gratidão a todos. Um novo ano de muitas esperanças, né? E muitas alegrias a todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, Valdete, não é, meninos? Muitos ensinamentos, muitas reflexões, né? Nós precisamos aí, né? A Valdete trouxe aí para nós Jesus, com essa lei de justiça, de amor e de caridade, né? Exemplo maior não há. É o nosso querido Mestre Jesus.
Amiga, gratidão infinita. Nós agradecemos esse ano a parceria, né, aí conosco, ao longo, né, de fevereiro até agora, dezembro, sempre trazendo com muito amor, com muito carinho, os seus estudos, né, os seus ensinamentos que você foi adquirindo, né, ao longo aí da tua vida, com o seu trabalho, né, trabalho junto às Não crianças, consegue juventude. ser como deveria, né? Mas tentamos. Mas estamos aí. Gratidão infinita. Será que a Valdete vai estar conosco ano que vem, gente? Será Com isso, certeza. Com Com certeza. certeza. Olha lá, Valdete. Nada de roubar outro estudo, não. Segunda-feira é nossa. Então, Muito, muito importante essa parte ali do final, né, das mães, mas a gente vê muito caso desse, né, Valdete? Ver, infelizmente, né? Muito, 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 assim, de mãe que não se dá com o filho, se reporta ao filho como se fosse, assim, um estranho, né, uma coisa, e isso me faz muito lembrar da Ana e da Célia, lá da Terra de Ismael, no estudo, que ela fala muito sobre isso. Filho vem para ensinar aos pais. Eu falei, É, preste atenção, que essa coisa que o seu filho você tem que ensinar, mas o contexto não é bem esse, né? Você faz a sua parte educativa. é. Uma Né? vez, dando uma palestra, lá no Vicente Paulo, uma disse assim, eu tenho 3 cangaceiros lá em casa, mas eu já fiz de tudo. Pelo menos eles pegar em arma, acho que não vão, não. Mas ela disse que teve 3 filhos complicados. e Aí essa já é invertido, né? É Já é uma uma mãe abnegada que vem para orientar. para orientar. Vai ver que tem relações também anteriores, né? Mas Na tem quinta, mãe que se propõe a ajudar mesmo, né? na quinta-feira, lá no Coen, a gente estava estudando e teve uma passagem de um colega do grupo que fez um comentário até sobre o ocorrido na reunião mediúnica, só que ele tem muita coisa de desdobramento. Ele estava lá dentro trabalhando, ao mesmo tempo ele se via lá no portão. E tinha uma cena que ele disse que eram muitos homens querendo entrar para bagunçar. E ele conversava, pedia para eles por quê, tinha um trabalho tão bonito sendo feito, aquela coisa. E uma mulher, disse que essa mulher tão triste. Aí que ela falava, calma, vamos esperar. Diz que ela, muito tristonha, porém, uma pessoa muito calma, muito tranquila, que só o falar dela acalmava, sabe? Aí diz que lá dentro, no que estava acontecendo na reunião, 2 espíritos manifestaram, né? O médium deu passividade. Essa mulher era a mãe do espírito que se manifestou. Olha que coisa mais linda. É, Ela estava ali para impedir que o negócio ficasse pior. Aí, assim, só não ficou claro para mim, por exemplo, se todos eram filhos dela, ou se alguns, entendeu? Mas um deles se, né, manifestou e disse porque veio mesmo, que estavam ali, mas que não estavam conseguindo porque não conseguiam entrar no local. E ela lá em pé junto, olha que coisa fantástica e de alguém ainda duvidar, né, do espiritismo. Vai ver que eram os companheiros do filho e ela tentando ajudar o filho de todas as formas, né? Afastando aqueles que estavam incentivando e deixando o filho comunicar para ser ajudado. é maravilhoso, né? É É, muito a maravilhoso. doutrina espírita é essa bênção em nossa vida, né? Clareando as nossas mentes, para que a gente possa compreender todas as situações, né? Mas, querida amiga, gratidão infinita pela parceria desse ano, né? E que, se Deus quiser, meus amigos, Extremamente grata. Nossa, se Deus quiser, a Valdete estará conosco, viu? Depois, eu não vou dar o spoiler, o que vai ser o estudo, não.
mas ela continuará conosco dentro de Kardec, né? Não podemos sair de Kardec, ainda não entendemos Kardec, e nós continuaremos aí com a parceria dessa nossa amiga, né? Que a gente sente a falta, né? Nós temos gente aí que já confidenciou que fica aguardando chegar a primeira segunda-feira para a Valdete poder estar aqui conosco sempre, né? Que bom. Gratidão, amiga. Que Jesus continue te abençoando cada vez mais. Ai, ai. Não é época de chorar, não, né? Natal não é despedida nenhuma, não, gente. A gente está sempre em contato. Se Deus quiser, o ano que vem continuaremos aqui com o nosso Evangelho, né? Mas, Valdete fica aí conosco na nossa salinha, né? Todos vocês também. Vamos agora para a nossa pauta, né? Do nosso mês, que na semana que vem nós teremos aqui o senhor Toninho Betarello, né? Também um estudioso do Evangelho de Jesus, né? De Kardec. Ele estará nos dizendo: Jesus nasceu onde e quando? Então, no dia 8, teremos aqui o seu Toninho Betarello. E no dia 15, estará conosco a nossa querida amiga também, a Sônia Lúcia, que vai também falar sobre o Natal de Jesus. Então, fica aqui, né, o convite para que todos vocês possam estar conosco. E quem não está na nossa sala e quiser entrar na nossa sala do WhatsApp, é só falar comigo a hora que terminar a reunião, tá bom? E vamos agora, né, serenando as nossas mentes, enquanto o Adalto está ali se preparando. Vamos agradecer muito a Jesus, nosso mestre maior, que durante, né, todos os meses do ano, sempre esteve conosco. Muitas vezes, na nossa pequenez, até esquecemos dele, mas ele nunca esqueceu de nenhum irmão seu, né? Então, agradecemos e rogamos ao nosso querido Mestre Jesus que adentre aos nossos lares, juntamente com a equipe do senhor José Marques Garcia, os nossos familiares, amigos também que nos visitam no momento do Evangelho no lar, que todos possam estar conosco nestes momentos, fluidificando as nossas águas, trazendo também as energias do universo refazedoras, através do paz, e sabemos que também à distância recebemos tudo isso. A fluidificação da nossa água, o passe para o refazimento do nosso corpo espiritual, que reflete em nosso corpo material. Que essa energia possa estar conosco todos os dias e que possamos também levar para os nossos entes queridos que não estão conosco neste momento, mas estamos ligados pelo pensamento, seja os encarnados, como também os nossos entes queridos desencarnados, que possam receber essas energias, os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, por aqueles que estão nos presídios, nos orfanatos, nos lares de idosos, por aqueles que ainda não conseguiram perceber o amor de Jesus para cada um de nós. Então, agradecemos. Só temos que agradecer
por mais essa oportunidade bendita, né, de estarmos aqui reunidos. Seu Adalto? Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. E assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto, muito obrigada, amigos, e que possamos estarmos aqui na próxima segunda-feira, né? Com todo esse amor, com todo esse carinho que eu tenho certeza que todos estão sentindo, né? Um beijo no coração de todos, fiquem com Jesus e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser.